Está emitido para toda a Ilha da Madeira um aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para o vento, que prevê rajadas até aos 75 km por hora nos extremos leste e oeste, a chegar aos 95 nas regiões mais altas. Um aviso moderado em vigor até às 6 da tarde de hoje e que está a impactar a operação aérea na Madeira. Até ao meio-dia foram 4 os voos cancelados no aeroporto, 2 chegadas e 2 partidas da TAP. As chegadas previstas para as 9h15 e 10h10 da manhã não conseguiram aterrar na Madeira e regressaram a Lisboa. Já os voos provenientes de Estugarda, Munique e Hamburgo foram desviados. A ANA Aeroportos alerta que as previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem afetar as partidas e as chegadas nos próximos dias, recomendando aos passageiros que contactem as suas companhias aéreas antes de se dirigirem ao aeroporto. A TAP vai retomar uma ligação semanal a Caracas já na próxima terça-feira, dia 3 de abril. A garantia foi dada ao Diário e à TSF na BTL pelo administrador da Companhia Aérea Portuguesa. Mário Chaves elucida que no verão serão 3 as rotas semanais entre Portugal e a Venezuela, incluindo uma ligação direta ao Funchal. Estamos neste momento a planear o regresso para o dia que fazemos o aniversário dos 50 anos, dia 3 de abril. E no verão teremos a ligação que retomamos à Madeira, da Venezuela, devido à comunidade enorme que temos de madeirenses que residem, e familiares de madeirenses que residem na Venezuela, e portanto nessa altura de pico faz sentido ter esta ligação à Madeira. Então, nós temos uma ligação que é direta de Caracas ao Funchal, que será uma vez por semana, e temos faz parte das 3 ligações de Portugal à Venezuela, 2 de Lisboa. O CEO assume que a TAP é sensível às exigências dos madeirenses, sempre que forem benéficas para ambas as partes. A TAP é uma companhia portuguesa, a TAP é Portugal e a TAP é de todos os portugueses, madeirenses também. E, portanto, não poderia deixar de ser estratégica porque é Portugal. E, portanto, obviamente que a de Madeira faz parte da nossa estratégia, sempre fez, desde o início. Do ponto de vista das exigências, é normal que qualquer governante tenha exigências a companhias, sejam elas detidas pelo Estado ou privadas, é indiferente. No entanto, nós, como uma empresa comercial, respondemos desde que faça sentido também à TAP. E, portanto, todos os pedidos que são feitos são sempre analisados e se de facto for bom para as duas partes, nós executamos. E é nesse espírito que trabalhamos em cooperação. O que não parece ser benéfico para ambas as partes, particularmente para a vertente comercial da companhia aérea, parece ser a ligação ao Porto Santo durante o inverno. Uma pretensão há muito reclamada pelos porto-santenses, que não deverá ser realidade para breve. A aposta que a TAP tem feito no Porto Santo tem sido em conjunto com os operadores turísticos nacionais, tem sido essencialmente feito na época onde a procura é maior. E por isso ela continua e continuará nos nossos planos a longo prazo. No inverno é que é mais complicado? O inverno é um trabalho que se tem que fazer para quebrar a sazonalidade. Obviamente nos destinos onde a praia tem mais predominância poderá ser mais difícil chegar lá, mas eu acho que é um trabalho que é possível, que há de se fazer e que nós obviamente estaremos sempre disponíveis para contribuir para esse trabalho. Ontem, no palco do stand da Madeira da BTL, Mário Chaves já tinha avançado que a TAP tornaria a ligação Funchal-Faro year-round, ou seja, a decorrer ao longo dos 12 meses do ano e com reforço da operação no verão IATA. Uma intervenção pública do administrador da TAP que tornou o dia de ontem num dia triste para o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo. Nuno Batista lamenta que em palco não tenha sido dita uma palavra sobre a Ilha Dourada. É o 5º ano consecutivo que o Presidente da Câmara vem à BTL e tenho feito questão sempre de trazer os operadores turísticos do Porto Santo junto comigo, porque gosto de dar a cara, gosto de ouvir o que eles têm para dizer. É muito importante, mas não posso deixar de dizer que hoje, não só para mim, mas para eles, os operadores que estão comigo, com certeza é um dia triste, porque sentimos que continuamos a fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para fazer o nosso trabalho. O turismo no Porto Santo tem crescido, o turismo no Porto Santo tem evoluído, mas quando falamos de mobilidade o problema persiste. Hoje, com a presença do CEO da TAP aqui no stand, o mínimo que se esperava era ouvir uma palavra sobre o Porto Santo.
porque se calhar está na hora de dizer que o Porto Santo e a praia do Porto Santo tem que servir mais do que uma fotografia para cartaz ou para uma solução quando outros aeroportos estão fechados. O autarca lamenta que a população do Porto Santo, em termos de mobilidade, esteja isolada e afirma que o país tem de decidir se quer contar com o Porto Santo. E cada vez que se anuncia novas rotas para o aeroporto do Funchal da Madeira, perguntamos porque é que continuamos a maior parte do ano com um avião que apenas faz o transporte regional interilhas e que é subsidiado pelo Governo da República. Não quero de forma nenhuma ser injusto com todo o trabalho que o Governo Regional tem feito no Porto Santo para evoluir o turismo, mas acho que na questão da mobilidade há muito para fazer. No Porto Santo decorrem neste momento investimentos públicos superiores a 100 milhões de euros. Podemos investir 300 milhões se as pessoas não chegarem ao Porto Santo. Se os porto-santenses não tiverem uma solução de mobilidade, não vamos conseguir chegar ao objetivo final. Este ano, 2027, ainda está a chegar a menos. E a população do Porto Santo, neste momento, em termos de mobilidade, está completamente isolada, está restringida a regras que são impostas pelo Governo da República e algumas pelo Governo Regional, e isso faz com que nos começamos a sentir que não estamos integrados no país. E o país tem que decidir se quer contar connosco realmente, para nós continuarmos a dar o nosso melhor. Um dia triste para o Porto Santo no que concerne à mobilidade. Ontem, hoje, no habitual pequeno almoço, em que a Secretaria Regional do Turismo convida à Comunicação Social Nacional, Eduardo Jesus revelou duas novidades. O Porto Santo vai ter ligações diretas ao Luxemburgo e a Praga. Duas novas operações interessantes. Para a Madeira está sempre a surgir. Há umas que alteram, outras reforçam frequências, outras reforçam origens, mas duas que eu acho que são importantes para a região no seu todo são duas para o Porto Santo. Uma do Luxemburgo e outra de Praga. Essas são operações interessantes porque o mercado do Porto Santo depende muito dessa acessibilidade para além do mercado nacional para esbater a sazonalidade da ilha. Essas duas são, sem dúvida alguma, aquelas que eu elegeria. A ligação ao Luxemburgo inicia a 31 de março com a Luxer. A rota para Praga, na Chequia, é operada pela Smart Wings a partir de 5 de abril. O governante revelou ainda existir interesse da Wizz Air na ligação direta entre a Roménia e a Madeira. Portugal não fala na Roménia. Se aquilo é uma área emergente europeia, e a Roménia já ultrapassou Portugal em muita coisa, que era impensável em termos económicos e etc. Portanto, não estamos a falar de um país que não interessa, mas não está na matriz dos mercados prioritários do turismo de Portugal, por exemplo, que é uma coisa que nós debatemos muito, que é, isso não pode ser uma razão para não se materializar operações. Para a Madeira, a Polónia não era nada para Portugal e para nós era quinto mercado. A Roménia para Portugal pode não significar nada, mas para nós pode ser um sexto mercado daqui a 2 ou 3 anos. Tem potencial de crescimento, tem quem quer fazer a ligação, isso tem sido objeto de muita conversa nossa também com o Turismo de Portugal. Reportagem de Ricardo Miguel Oliveira na BTL. Esta 36ª edição da Better Tourism Lisbon realiza-se até domingo em Lisboa. Conta com cobertura do Diário e da TSF. O subsídio social de mobilidade voltou à ordem do dia. 4 votos de protesto pelas declarações de Hugo Soares sobre a mobilidade. Foi assim que começou a sessão plenária da Assembleia Legislativa da Madeira desta quinta-feira. No debate sobre o subsídio social de mobilidade na semana passada na República, o líder parlamentar do PSD questionou a justiça de serem os impostos portugueses a subsidiar a mobilidade dos residentes nas ilhas. É também um tema que diz respeito a cada uma e cada um dos portugueses, independentemente de onde eles vivam. Porque é com os nossos impostos, é com o dinheiro do Estado que nós estamos a apoiar e bem as regiões autónomas. Por isso dizer que este é um tema exclusivo das regiões autónomas dos Açores e da Madeira é um olhar muito pequenino de quem não sabe de que quando se governa, governa-se para todos. Podem ter a certeza absoluta que têm neste grupo parlamentar e no governo da AD quem olha para as regiões autónomas defendendo e assegurando o princípio da autonomia regional. Mas perguntemos também aos cidadãos do meu país, é justo que os nossos impostos portugueses que trabalham possam continuar a subsidiar a viagem de pessoas da Madeira e dos Açores para o continente que não asseguram o cumprimento das dívidas fiscais com o Estado?
Declarações do Hugo Soares que mereceram diversos reparos de vários partidos, incluindo do seu próprio, mas ainda antes da discussão dos votos de protesto, na intervenção política semanal, o líder parlamentar do PSD na Assembleia Regional, Jaime Filipe Ramos, enquanto por um lado louvava a ação dos parlamentares da Madeira na República, garantindo que o PSD Madeira coloca a Madeira sempre em primeiro, mesmo à frente do partido, aproveitou para apontar baterias à oposição. O Partido Socialista, afogado nos 9 anos de inação, agora quer voltar a ressurgir, como eu disse ontem, das cinzas, e até assistimos não só a Paulo Cafofo nesse estado de desespero ontem, mas também no Parlamento Nacional, Francisco César, completamente desesperado e de repente autonomista, porque quero recordar esta Casa que em 2019 uma proposta aprovada neste Parlamento foi engavetada pelo Partido Socialista durante estes últimos anos. Eu não poderia deixar de falar do Chega. Veio agora dizer que o sistema esteve sempre inquinado. Francisco Gomes votou o subsídio social de mobilidade de 2015. Mas não estava no Chega, estava no PSD, na altura, na Assembleia da República. Então a proposta de não Chega não é a mais próxima do Governo da República. Mantém obrigações fiscais. O JPP. O JPP faz uma traição à Madeira. O deputado do JPP vota contra a proposta deste Parlamento. O JPP na Madeira já votou contra, porque a proposta partiu do PSD e do CDS. O JPP é um partido hipócrita. O JPP votou contra uma proposta que diz para os madeirenses pagarem 59,79. Ora, o deputado da Iniciativa Liberal, Gonçalo Maia Camelo, está farto deste empurrar de responsabilidades. Os madeirenses estão fartos deste empurrar de responsabilidades entre o PS e o PSD sobre o Estado a que chegamos. Porque é um facto, os responsáveis pelo Estado em que estamos, que foram quem montou, alterou e manteve em vigor este subsídio de mobilidade, foram o PS e o PSD. Pronto, e foi aqui que chegámos. Agora, se um é mais culpado que o outro, sinceramente eu acho que os madeirenses e os açorianos estão fartos dessa conversa. Os açorianos e os madeirenses querem uma solução. Em parte, essa solução está alcançada. O requisito das dívidas vai ser eliminado. Portanto, passemos ao passo seguinte, à fase seguinte. Como é que arranjamos um sistema para que os madeirenses e os açorianos paguem apenas o valor que lhes compete? Elvio Sousa, líder do JPP, acusa Jaime Filipe Ramos de falta de humildade. A humildade é a maior grandeza de todos, Sr. Deputado. Coisa não teve a grandeza de considerar. O Sr. Deputado aqui fala alto, corajoso, direto, mas quando os deputados do PSD Madeira em São Bento são atacados, silenciaram-se, agacharam-se aos ataques ao subsídio social de mobilidade. O senhor deputado não pode se vingar nos outros partidos aquilo que o senhor e os seus deputados foram culpados, foi aceitar a maior agressividade e hostilidade do centralismo à Madeira. Gonçalo Leite Velho deixa um convite ao líder parlamentar do PSD que se junta ao PS para resolverem a questão. Eu gostei bastante da cambalhota, Sr. Deputado Jaime Filipe. Foi uma bela cambalhota, um Filipe à retaguarda para nos distrair daquilo que está a acontecer em Lisboa e daquilo que é a posição do PSD em Lisboa. Mas tenho-lhe a dizer que eu não percebo do que é que se está aqui a queixar. É que vem aqui queixar-se nesta Assembleia daqueles que lhe aprovaram a proposta. A sua proposta, a proposta que apresentou aqui na Assembleia, e que teve até um conjunto de reparos, quando chegou a hora, o Partido Socialista votou a favor. Portanto, na Assembleia da República, o Partido Socialista esteve consigo. Quando chega a hora, o Partido Socialista quer falar do passado, centre-se no presente. Centre-se no presente. E a sua dificuldade em centrar-se no presente é a dificuldade em centrar-se em quem resolve. E o Partido Socialista está a resolver. Como diz alguém, deixem-nos trabalhar, deixem-nos resolver. Não vale a pena este número do circo. Junte-se aqui ao PS. Mas vamos aos votos de protesto. Hugo Nunes, do Chega, considera as declarações de Hugo Soares que têm um impacto real na percepção pública sobre os direitos dos residentes nas ilhas. Tratam-se de declarações com peso institucional, com consequências políticas e com impacto direto na percepção pública sobre os direitos dos cidadãos das regiões autónomas. Ao afirmar que não seria justo que os impostos dos portugueses que trabalham continuassem a subsidiar viagens de cidadãos das regiões autónomas que não asseguram o cumprimento das suas dívidas ao Estado, Hugo Soares adotou um discurso que ultrapassa a fronteira do aceitável, num Estado unitário com regiões autónomas constitucionalmente consagradas. Colocou portugueses contra portugueses, dividiu o país entre contribuintes legítimos
e cidadãos supostamente honoradores. Transformou um direito constitucional num favor fiscal sujeito a julgamento político. Elvio Sousa lembra que a mobilidade é um direito constitucional e protesta contra este desrespeito às regiões insulares. Mobilidade é uma obrigação constitucional e nem o líder da bancada do PSD, nem o primeiro-ministro são donos do Estado, usurpando os seus poderes para humilhar e reduzir a cinzas séculos de reivindicação e de respeito pelas populações insulares. Paulo Cafofo, líder parlamentar do PS, fala em palavras ofensivas de Hugo Soares e lembra que continua a ser pretensão do seu partido que os madeirenses paguem somente o valor da tarifa. E foi por iniciativa do Partido Socialista, através de uma apreciação parlamentar, que se procurou corrigir cortes de direitos e abrindo caminho ao objetivo que nunca abandonamos de pagar apenas o valor da tarifa. Foram gravíssimas as declarações de Hugo Soares ao insinuar que são os impostos dos portugueses que trabalham que subsidiam as viagens dos madeirenses e dos açorianos. Estas palavras são ofensivas politicamente, são irresponsáveis, revelam uma visão centralista que trata direitos como favores, promove divisões entre portugueses e procura castigar cidadãos apenas pelo seu código postal. Já Jaime Filipe Ramos considera que os votos apresentados pelo Chega, PS e JPP estão recheados de hipocrisia. Os partidos que me antecederam não estão preocupados com mais nada do que não for tirar benefícios políticos dessa natureza. Não estão preocupados com a população. Percebemos que este voto é um voto recheadinhos de hipocrisia e demagogia. Por isso é que o voto do PSD e do CDS incomoda. Esta discussão na Assembleia da República, no nosso ponto de vista, foi intolerável. Pelas afirmações ofensivas, demagógicas, desleais que assistimos. Nós não aceitamos esta postura completamente de irresponsabilidade do PS Nacional e mais, não aceitamos que voltem a silenciar os nossos deputados. O último partido a apresentar o voto de protesto pelas declarações de Hugo Soares foi a Iniciativa Liberal, mas Gonçalo Maia Camelo aproveitou também para protestar contra os panfletos partidários que foram os votos do PS e do PSD. Discutimos 4 votos que deveriam ser idênticos no conteúdo e coincidentes nos objetivos e que deviam traduzir de forma objetiva e neutral uma posição que fosse comum desta Assembleia. Mas, lamentavelmente, não é isso que sucede. Se o Chega e o JPP se focaram no essencial, as declarações do deputado Hugo Soares e as questões da mobilidade, o PS e o PSD, por esta ordem cronológica, decidiram transformar os votos em panfletos partidários. Nomeadamente, o PS aproveitou para se apresentar como o salvador da pátria, ou como se o PS sozinho aprovasse o que quer que fosse na Assembleia da República. Por sua vez, o PSD e o CDS conseguem a proeza de não mencionar uma única vez no seu voto o nome do deputado Hugo Soares. E mais, encontram razões para atacar as intervenções dos deputados do PS, do Chega e do JPP. Isto, de facto, é fantástico. Esta manhã, a Assembleia Legislativa da Madeira elegeu Alexandre Carvalho da Silva como coordenador do Gabinete Autónomo da Transparência e Prevenção da Corrupção. O nome do advogado tinha sido proposto pelo Governo Regional. Os também advogados Adolfo Brazão e Pedro Quintas foram eleitos representantes no Conselho Executivo deste mesmo gabinete. O primeiro proposto pelo PSD, o segundo pelo Chega. Neste fecho, saiba que os trabalhos de beneficiação do percurso pedestre classificado das 25 fontes, PR6 Levada das 25 fontes, já estão concluídos. A intervenção incidiu no trilho denominado de bypass. A implementação deste bypass em 2018 foi norteada pela necessidade de aliviar a pressão humana e os constrangimentos daí resultantes no troço mais estreito daquele percurso. No âmbito da empreitada de beneficiação dos trabalhos dos percursos pedestres do Rabassal, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza avançou para a recuperação de um trajeto antigo que voltou agora a ser melhorado. Com o fim das obras, o itinerário volta a ser feito de modo unidirecional, com a ida pela Levada das 25 fontes, o regresso pelo percurso alternativo. Foram as notícias com Sofia Carraca Teixeira. TSF Madeira, Rádio de Informação.